Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo, seja muito bem-vindo, obrigado por já estar aí assistindo mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Nós todos os dias estamos no YouTube aqui de 6 horas da manhã, durante o dia em algumas outras plataformas e também emissoras de rádio que retransmitem os nossos estudos. Onde quer que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua casa, a sua família, esse é o meu desejo, é a minha oração. E você que acompanha no YouTube, eu sempre peço que interaja conosco, que comente, curta, compartilha e se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, nós diariamente estamos aqui já há mais de 3 anos, todos os dias, estudando a Bíblia juntos. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje eu quero estudar com você os 5 primeiros versículos, novamente, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, Paulo diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos e testemunhando de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e em poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O Evangelho, ele está centralizado na cruz de Cristo. A igreja em Corinto estava vivendo um evangelho misturado. Eles estavam buscando misturar o evangelho com outras ideologias, com outras linhas de pensamentos. O que já falamos anteriormente, que não é muito diferente dos nossos dias. Vivemos dias em que a igreja tem procurado misturar o evangelho com algumas experiências místicas, com algumas movimentações, e nós vemos isso principalmente no movimento neopentecostal, onde se envolvem muitas outras experiências, além da simplicidade do Evangelho, e nisso vão se abrindo portas e mais portas, oferecendo aquilo que o freguês quer receber. A igreja de Corinto vivia isso, e nós encontramos Paulo fazendo a defesa do que verdadeiramente é o Evangelho, que o Evangelho centraliza-se na morte de Cristo, como parte do plano eterno de Deus. E Paulo relembra acerca dos conteúdos do Evangelho. Verso 2 ele diz: porque decidi em nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. A cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. O Evangelho, ele centraliza-se na morte de Cristo. Não há outra base ou fundamento para o Evangelho. Paulo estava na capital da filosofia e lá Paulo decide pregar a mensagem da cruz de Cristo. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas a doutrina central do cristianismo. A morte de Cristo é a própria essência do cristianismo. A cruz não é o apêndice, mas é o núcleo principal, é o centro, é o eixo, a essência do cristianismo. A morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central, culminante do Evangelho, e não há outro Evangelho a ser pregado a não ser de Jesus Cristo e este crucificado, e suficiente para a nossa salvação. Não há necessidade de outra coisa, não há outra necessidade, não há outra experiência, não há outra obediência a não ser de crer em Cristo Jesus como Salvador. É por isso que nós muitas vezes falamos de algumas seitas que existem por aí, que querem colocar outras coisas como sendo componentes para a salvação. Experiências emocionais. Se você não fizer tal coisa é porque você não é salvo ainda. Experiências que mexem puramente com a emoção. Pessoas querem colocar como guardar algumas coisas, guardar um dia na semana. Se você tal dia você não guarda o tal dia, eu vou ser muito direto aqui, por exemplo, como eu já ouvi, se você não guarda o sábado, você não está vivendo o que Deus diz. A guarda do sábado é fundamental para a salvação. Já ouvi isso, uma heresia. A cruz é o suficiente.
Não precisa da cruz e guardar o sábado. Não precisa da cruz e ser um dizimista. Não precisa da cruz e você fazer tal coisa. A cruz é suficiente para a nossa salvação. Ela é o tema central. E Paulo está trazendo isso para os irmãos aqui de Corinto. É interessante que Paulo não está pregando Cristo, apresentando apenas como um homem perfeito, ou um ilustre mestre da religião, ou mesmo como um supremo exemplo de espiritualidade. Mas Paulo está pregando Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo está anunciando a morte de Cristo. Todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. Essa mensagem não pode ser negligenciada ou esquecida. A mesma cruz que era um escândalo para os judeus, como estudamos há dias atrás, a mesma cruz que era uma loucura para os gregos, era o conteúdo da pregação de Paulo. Era o centro da mensagem de Paulo. E Paulo se gloriava daquilo que os judeus e gregos se envergonhavam. E é por isso que ele diz, olha, eu não cheguei aí com outra mensagem a não ser Cristo e este crucificado. Paulo escandaliza a cidade de Corinto ao dizer que é no Cristo crucificado que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. Aquilo que parecia uma loucura. Para Paulo, o Evangelho é absolutamente cristocêntrico. O Evangelho é cristocêntrico. E como nós precisamos ouvir isso e viver isso em dias de tanto antropocentrismo, onde o homem tem sido colocado como centro. Mas é Cristo, não é o homem. A maioria dos programas evangélicos que circulam hoje na mídia está perdendo a centralidade da cruz e centralizando o homem. Basta você olhar o que atrai. Basta você olhar os programas. É tudo homem. Deus não venha buscar a sua bênção. Desde você pode prosperar, você vai conseguir, você é um vitorioso, você é isso, você é aquilo. E olha os programas hoje nas igrejas, é mais centralizando o homem. E não a cruz de Cristo. O que atrai as pessoas hoje não é o Evangelho, mas são programas que vão colocar o homem no centro. As pessoas hoje não querem o Evangelho cristocêntrico, mas querem o Evangelho antropocêntrico. Faça movimentos de bênçãos, de curas, de prosperidade, de crescimento pessoal. Você vai lotar as igrejas. Mas chame para a mensagem do Evangelho de quebrantamento, de arrependimento. As pessoas não se interessam. As pessoas acham que experiência com Deus é você melhorar para si mesmo. É você ter algo, fazer algo, mostrar algo. E pensam assim, mas na verdade o Evangelho está em quebrantamento. Em você se reconhecer um pecador. Em você se quebrantar diante de Deus, saber que você não é nada, que você precisa de Cristo, que somente por Ele, para Ele, é você se derramar diante dEle, seu Evangelho. Isso passa pelas músicas, pelos louvores chamados hoje. De cada 10 louvores hoje, você pode pegar aí 8, trazendo mensagem para o homem. Louvor é você cantando para Deus, é você louvando a Deus. Sabe o que nós ouvimos mais hoje? É como se Deus estivesse cantando para o homem. É você vai conseguir, você é isso, é vitória, 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 bênção, bênção. Observa para você ver. Louvor é uma adoração a Deus, é a nossa expressão para com Deus, gratidão pela obra de Cristo, pela salvação. Mas a grande maioria hoje é tudo para o homem, voltado para o homem. Esse é o mundo antropocêntrico, que coloca o homem no centro do Evangelho, lamentavelmente. Que Deus possa falar aos nossos corações e nos despertar para essa realidade. Que nós venhamos entender que o Evangelho não é antropocêntrico, não é o homem. O Evangelho é Cristo. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.